Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal para mais um Latos Responde. E a gente vai falar de um assunto hoje interessante, né? Que é a questão de como que eu opero o índice por contexto, né? Então, acho que é interessante a gente entender o que eu olho, o que eu me baseio no contexto para entender que movimentação pode ter em cima do índice futuro, né? Vale lembrar que a gente busca operações sempre um pouco mais longas no índice futuro, baseado em contexto. Mas antes, roda a vinheta aí. E vamos lá, né, pessoal? Vamos falar aí um pouquinho sobre índice e sobre contexto. Antes de mais nada, desce o dedo no like aí, dá seu like. Quem tá chegando agora, siga o canal. Vale lembrar que o Latos Responde é sempre de perguntas que deixam nos comentários aí, então deixa a sua pergunta, deixa seu comentário aí que a gente em algum momento vai responder isso em vídeo. Bom, falando um pouquinho sobre índice, né? Eu atuo no índice 100% por contexto, né? Ou seja, eu tomo decisão de comprar ou vender índice sempre baseado em cenário, baseado em contexto. O contexto ele é muito amplo, porque ele envolve uma série de coisas, entender macroeconomia, microeconomia, geopolítica, política interna, política externa e outras coisas mais. Mas quando você pensa em índice, você tem que levar em consideração qual é a composição do nosso índice. Se a gente pegar o nosso índice, 50% do nosso índice é baseado em minério de ferro, que é a Vale, Gerdau, CSN, empresas do quarteto de aço ali, petróleo, né, que é Petro e as Junior Oils. Depois a gente tem o setor bancário, que basicamente é Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e BTG. E depois a gente tem varejo. O varejo cada vez com uma parcela menor em cima disso. Então, basicamente, se eu quero entender para onde o índice pode ir, eu tenho que entender pelo menos o setor de mineração, o setor de óleo e gás, o setor bancário. Tá? Ou seja, se eu entender esses três setores, eu entendo para onde o índice pode ir e por que ele pode ir. Então, a primeira delas, Vale. Para eu entender para onde a Vale pode ir, eu tenho que entender minério de ferro. Tá? Então, basicamente, o minério de ferro, né, de Dalian, que é na China, é o que determina se a Vale vai ter um dia positivo ou negativo. E quem determina a movimentação do minério de ferro é o que acontece em China. China é a maior consumidora de minério de ferro do mundo, então ela determina a demanda do minério de ferro. Então, quanto mais a China está indo bem, mais ela vai comprar minério de ferro, ou seja, mais ela vai demandar minério de ferro, mais o minério de ferro vai subir, mais é positivo para a Vale. Tá? Então, a primeira coisa que se você quer entender como pode ser o dia para a Vale, olhe para o minério de ferro. Ah, onde que eu olho o minério de ferro? panoramalatos.com.br. Lá no Panorama Latos tem a cotação do minério em tempo real, né, e você consegue acompanhar como que está o minério, se ele está forte, se ele está fraco. Então, isso para você entender como que pode ser a Vale no dia é fundamental. Entender como que fechou China, Ásia e Pacífico, tem uma caixinha Ásia e Pacífico lá na página do Panorama, e depois olhar para o minério de ferro. Baseado nisso, você sabe como que Vale vai se movimentar, como Gerdau vai se movimentar, como CSN vai se movimentar, e isso você tem uma noção se vai ser positivo ou negativo para o índice. Por quê? Elas são as que têm mais peso no índice. Segundo ponto, petróleo. Tá? O petróleo é o que determina o movimento da Petro. Petróleo forte, Petro forte. Petróleo fraco, Petro fraca. Tá? Então, ou seja, se eu entendo o movimento do petróleo, eu entendo como que pode ser o movimento da Petro. Vale lembrar que o petróleo também depende de China. Quanto melhor China está, mais o petróleo ganha força, só que o petróleo tem outros fatores. Tem OPEP, por exemplo, que determina a produção de petróleo no mundo. A gente tem a questão de estoques nos Estados Unidos também. A economia americana também, os Estados Unidos, apesar de ser um grande produtor de petróleo, é um grande consumidor também. Então, se a economia dos Estados Unidos está bem, ele demanda mais petróleo e o petróleo ganha força. Então, eu preciso olhar para como que está a economia americana, se está bem, olhar para a China, se está bem, e olhar, claro, para a cotação do petróleo, principalmente o petróleo Brent, que é o petróleo que é referência para Petro. Petróleo bem, Petro bem. Petróleo mal, Petro vai mal. Tá? Então, você pega assim, ó, só Vale e Petro já determina se o Ibov vai subir ou vai cair. E depois disso tem a questão de bancos, que aí a questão de banco envolve muito questão de política monetária, questão de juros. Juros fortes geralmente é ruim para banco, juros mais fracos é melhor para banco, mas tudo depende o cenário. E banco sempre tem alguma coisa envolvida com questão de governo, de impostos e tudo mais. Mas quando você olha e o setor bancário está com uma expectativa positiva,
isso é positivo para o índice também. Então, se eu consigo basicamente olhar para como está a questão do minério, se eu consigo olhar como está a questão do petróleo e se eu consigo olhar como está a questão de bancos, eu já entendi aí para onde o índice pode ir, positivamente ou negativamente. Por isso que é muito importante acompanhar também a nossa reunião matinal que acontece todo dia às 8h30 da manhã no YouTube, porque eu falo sobre isso. Olha, o minério de ferro está assim, assim, assado, devido por esses motivos, isso é bom ou ruim para Vale. O petróleo está assim, por isso, isso é bom ou ruim para Petro. Olha, está acontecendo tal coisa dentro de Brasil e isso pode ser prejudicial para bancos. Justamente para a gente entender junto qual que é o contexto, qual que é o cenário para a gente tomar decisões de compra ou venda no índice ou não fazer nada. Olhar o índice por contexto vai muito nessa linha de você entender os ativos mãe que fazem correlação com os ativos filhos e que geram movimentação. Nesse caso do exemplo de hoje, o minério de ferro para Vale, o petróleo para Petro, a questão de juros ou questões internas domésticas que podem fazer reflexo no setor bancário também, tá bom? Espero ter clareado um pouco a visão de vocês sobre essa questão de operar índice por contexto, por cenário, sabendo o que olhar e o que pode fazer reflexo nos ativos que têm um peso maior aqui dentro do nosso IBOV. Vale lembrar que o nosso IBOV ainda é muito concentrado no setor de commodities e setor bancário, tá bom? Espero ter ajudado aí e não esquece de deixar seu like. Deixa o dedo no like aí. Até o próximo vídeo.